Agora é quase 7 horas da noite. Na verdade, já passou das 7 horas da noite e eu tô indo pra academia, mas no caminho eu quero falar para vocês sobre um tema que, na verdade, para mim é o ponto mais importante, que mais define uma vida financeira de sucesso. É entender como que o nosso cérebro funciona. Nem sempre, na verdade quase nunca, nós tomamos decisões racionais. Quase 100% do tempo a gente está tomando decisões baseadas em instintos e baseadas nas nossas emoções. Biologicamente, a parte do nosso cérebro que é responsável pelos instintos, pelas emoções e pela razão, se a gente olhar em um exame que eles fazem, né, que consegue ver as áreas do cérebro que estão sendo ativadas quando tem, por exemplo, uso do instinto, uso das emoções, uso da razão, a maior parte é física mesmo, né? A grande parte do nosso cérebro é instintivo, a outra maior parte é emocional e a menor parte é racional. Então, fisicamente, biologicamente, a parte do nosso cérebro racional é menor. E ela é também a área que mais consome energia. Pensar, raciocinar, além de ser uma parte pequena do nosso cérebro, é a parte que mais consome energia. E por conta disso a gente tem uma tomada de decisão quase sempre baseada em instintos e em emoções. Isso nos ajudou, inclusive, a sobreviver como espécie. Os nossos instintos, por exemplo, o medo de altura, o medo de um leão e tal, quando a gente age por instinto, a gente age rápido. É assim, não precisa nem de muita energia, a gente já vai e age. Por emoção, quando a gente tem uma emoção linkada com alguma coisa que a gente vê, que a gente percebe, a nossa ação também é bem rápida. E o nosso raciocínio, ele, como eu falei, ele exige muito mais energia. Então, grande parte das nossas decisões, elas não são racionais. Grande parte das nossas decisões, das coisas que a gente faz no dia a dia, são instintivas e emocionais. Isso é normal. Uma pessoa que tem medo de avião, por exemplo, ela está tendo uma resposta instintiva e emocional ao medo de avião. Porque, estatisticamente, se você for agir de maneira racional, é super seguro andar de avião. Se você olhar as estatísticas, o número de acidentes de avião em relação ao número de voos que acontece, é assim, estatisticamente bizarro acontecer um acidente de avião. A chance de você morrer é muito pequena. E então é super seguro, é um dos transportes mais seguros do mundo. Mas isso não se conecta com a nossa razão. Isso não se conecta com a nossa decisão de ter medo, por exemplo, quando a gente está lá em cima de um avião e começa a chacoalhar tudo. Quem age ali, quem toma conta, é o instinto, né, de sobrevivência, e a emoção, o medo. E ali a gente não consegue controlar, a razão, ela vai embora. Só abrir ali uma pesquisa e ver que um avião é seguro. Não, ali já era, não tem o que fazer. E financeiramente é assim também. A gente tem muito problema financeiro porque o nosso cérebro ele age automaticamente, de maneira instintiva, de maneira emocional, e a razão fica para trás. Se a gente agisse de maneira racional, seria muito melhor a nossa vida financeira. Se a gente conseguisse agir todo o tempo de maneira racional, mas a gente consegue. Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar de algumas coisas que a gente acaba fazendo de errado por conta desse nosso cérebro, que ele é muito mais instintivo e emocional do que racional. Mas eu não vou só falar mal da nossa espécie. Eu vou falar também de 3 coisas que a gente pode fazer para poder driblar essas falhas que a gente tem, que faz a gente agir tão mal financeiramente, faz a gente se comportar tão mal. A primeira coisa é que o nosso cérebro, ele não entende que a gente vai ter um futuro tão longo quanto a maioria das pessoas vão ter. Grande parte do nosso desenvolvimento, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para um estilo de vida que a gente já não vive mais. Grande parte da nossa história, os nossos ancestrais viveram em uma época, em uma sociedade diferente da nossa, onde não tinha geladeira, onde não tinha onde guardar, onde não tinha planejamento para 10, 15, 20, 30 anos. Eles viviam o dia do hoje e só, focado na sobrevivência. Quando eles encontravam comida, quando eles encontravam caça, eles devoravam, porque era tudo que eles tinham, era aquilo. Puta que pariu, que barulho. Tem que dar uma cortada aqui, porque tem um cara com uma serra elétrica ali, sei lá que porra é essa. Mas então, o nosso cérebro, a maior parte da existência dele foi voltada a reagir a situações que eram do dia a dia, e não em fazer planos de longo prazo. Se toda a nossa história fosse resumida em um ano, a maneira como a gente vive hoje, o jeito como a gente vive hoje, tem geladeira, que a gente pode armazenar as coisas, que a gente tem conta em banco, que a gente pode guardar dinheiro, não representa nenhum dia da nossa história se a gente colocasse em perspectiva de um ano. Durante 364 dias a gente viveu de uma maneira e a gente está vivendo de outra maneira faz um dia só. Faz pouco tempo que a sociedade vive do jeito que a sociedade vive. O nosso cérebro ele é muito antigo e a maior parte do tempo a gente não viveu dessa maneira. Então, essa ideia de não investir, de não se planejar para o futuro, ela é natural, porque o cérebro ele não tem essa prioridade. Ele é desenvolvido para lidar
na maior parte do tempo com as coisas do dia a dia. Outra coisa que é complicada, que nos atrapalha muito, é a questão da dopamina. A dopamina é um hormônio que libera no nosso cérebro quando a gente consegue ver a expectativa de uma recompensa. Não é um prazer, ela é simplesmente uma liberação que a gente tem, como se fosse uma energia para agir quando a gente sabe que a gente vai ter um prazer. Então, tipo assim, imagina que você tem, por exemplo, a recompensa de um cigarro. Tipo assim, quando você fuma, quem gosta de fumar, tem a recompensa ali da nicotina, o prazer da nicotina. E quando essa pessoa ela precisa ir atrás do cigarro, quando ela tem o gatilho de ir atrás, por exemplo, comprar o cigarro, de achar o isqueiro, de bolar o cigarro, isso que faz ela se mexer é aquela expectativa daquele prazer. O cérebro já sabe qual que é o prazer da nicotina e ele já libera a dopamina, que é esse hormônio que vai te fazer agir e mover. Por quê? Porque tem uma recompensa. Quanto maior a recompensa, quanto maior o prazer dessa recompensa, quanto mais imediato ele for, ou seja, mais curto for a ação que você está fazendo, da recompensa que você vai receber, maior é a dopamina. Quanto maior a dopamina, maior a sua motivação para agir. Qual que é o problema disso? Que quando você precisa poupar, investir, pensar no futuro, você não tem essa dopamina. Porque existe sim prazer, existe sim recompensas em poupar, em investir, construir um futuro melhor, mas não existe uma recompensa imediata. E aí o nosso cérebro ele não libera dopamina. Então a gente está lutando contra uma situação da qual a gente realmente não vai ter esse boost da dopamina, essa motivação a mais. É muito complicado realmente você agir de uma maneira inteligente porque você está agindo contra a sua biologia. Então existe sim no nosso cérebro essa falha biológica, essa formação que é contrária a você alcançar uma vida financeira inteligente, de sucesso de maneira natural. Se você viver de maneira natural, com seus instintos, se você viver de uma maneira natural, como o seu cérebro está ali desenvolvido, você vai não pensar no amanhã e você só vai agir de acordo com recompensas imediatas e curtas. Você não vai conseguir planejar e você não vai conseguir fazer nada que não te traga uma recompensa agora. Esse é o padrão natural do seu cérebro. Porém, mesmo dentro daquelas pessoas que acabam conseguindo vencer essas duas barreiras biológicas e naturais do cérebro e começam a investir, já vem outra falha. Uma dessas falhas, e existem, sei lá, dezenas, centenas de falhas, é a falha da overconfidence, da confiança excessiva, de achar que você tem um conhecimento acima da média, que você é um investidor acima da média, que você é uma pessoa que tem dons acima da média, que você é uma pessoa que tem técnicas acima da média e que você consegue ver o que ninguém está vendo. E aí, então, quando você começa a investir, você vai tomar atitudes baseadas nessa confiança exagerada e vai investir de acordo com aquilo que você está vendo, é o que vai acontecer. E você investe muito mal por causa disso. Porque quando você começa a investir, tem várias coisas que podem estar sob o seu controle. Tem várias coisas que você pode agir para que você tenha um resultado melhor. Porém, existem muitas, mas muitas outras coisas que não estão sob o seu controle e que não interessa o quão bom seja você em analisar a situação. Você, além de analisar a situação, as coisas que não estão sob o seu controle, que estão fora do seu controle, também precisa sair de acordo com os seus planos, com a sua visão para que dê certo. Muita gente tem uma análise muito boa, mas os fatores externos acabam fazendo essa análise por água abaixo. E muita gente faz análises péssimas, horríveis, porém os fatores externos acabam contribuindo para que as atitudes que essa pessoa tomou em relação aos investimentos dela acabam sendo um sucesso. E ela acredita que foi a análise dela, mas não foi a análise dela. A análise dela estava super errada, mas teve fatores externos que contribuíram para que ela tivesse sucesso. Existe muito mais coisa que está fora do seu controle do que está sob o seu controle. E quando você vai investir, só tem uma maneira de você se proteger disso, que é diversificando. Quando você investe através de um sistema, por exemplo, de capitalização de mercado, ou seja, um ETF, que a seleção das empresas ali não está de acordo com nenhuma decisão humana. A única decisão que está de ter uma empresa ou não é um sistema que define se tiver valor X, essa empresa vai estar lá. E de acordo com o valor da empresa, vai ter uma quantidade de dinheiro sendo investido naquela empresa. Um ETF que seleciona as empresas, por exemplo, globais, de acordo com a capitalização delas, ele não está tomando nenhuma decisão baseada em uma coisa que ele está vendo. É simplesmente um número, é um sistema. E essa decisão, que ela é sistemática, ela não é uma decisão que vem através de um viés comportamental, que tem diversificação, que você está investindo em milhares de empresas, que você está investindo em todos os setores da economia, que você não está tentando prever, de acordo com nenhuma análise, qual que vai sair melhor, qual país vai sair melhor. Essa amplitude de escolhas
faz com que você tenha mais sucesso, porque você deixa de lado essa sua overconfidence, você deixa de lado essa sua falsa sensação de que você tá vendo o que ninguém tá vendo. Investir é muito simples, mas é contrário à nossa natureza biológica. Investir é muito simples, mas não gera um retorno imediato. Então, você provavelmente não vai ter motivação para fazer isso. E investir é muito simples, mas a sua natureza humana vai fazer você querer complicar as coisas. Só que eu falei que nesse vídeo eu não ia só falar mal da nossa espécie. Eu também ia falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer para vencer essa nossa biologia. A primeira coisa, em relação, por exemplo, ao planejamento para o futuro, de a gente não ter essa capacidade de conseguir planejar as coisas, é fazer um planejamento. O nosso cérebro não acha que a gente vai ter. Mas se a gente sentar, pegar uma caneta, pegar uma planilha do Excel e fazer um planejamento de 10, 20, 30 anos e colocar um plano para ser alcançado, a gente já vai começar a mostrar para o nosso cérebro, falar, peraí, você acha que não, mas a gente vai ter sim uma vida de 2, 3, 4 décadas pela frente. Simplesmente de fazer um plano, você já começa a nutrir a sua natureza biológica, a entender que você tem sim uma vida de longo prazo pela frente. A segunda coisa, para você conseguir ter mais motivação para poder começar a investir, e aí entra a questão da dopamina. A dopamina, como eu falei, ela vem quando você tem uma expectativa de prazer. E realmente, quando você começa a investir, vai levar de repente muitos anos para você conseguir ter um resultado financeiro que vai te trazer, por exemplo, uma liberdade financeira, um resultado significativo financeiro. Então esse prazer, ele não precisa estar necessariamente ligado a uma recompensa financeira. Quando você começa a investir, vai sim existir no futuro uma recompensa financeira. Mas como essa recompensa está distante, não vai ter a liberação de dopamina e não vai ter essa motivação para agir. A ideia aqui é você conseguir trazer uma recompensa presente para essa sua atitude. E uma recompensa presente para essa sua atitude não é de repente uma transformação material, uma transformação financeira, mas é uma transformação de comportamento. É você conseguir olhar para você como uma pessoa mais organizada, mais responsável, que está planejando um futuro melhor. Conseguir visualizar a sua vida lá na frente quando você tiver, por exemplo, uma liberdade financeira, quando você tiver se organizado, quando você tiver conquistado melhores coisas, porque você agiu de maneira correta com o seu dinheiro. Quando você consegue fazer esse exercício... Infelizmente teve um problema no áudio, no finalzinho eu já estava terminando o vídeo lá que eu estava fazendo caminhando, e agora que eu cheguei em casa, fui editar, eu vi que teve um corte no áudio. Mas para finalizar então, esse segundo problema que a gente tem, que é essa falta de dopamina que a gente tem para agir, porque a gente não tem essa recompensa imediata, a gente pode substituir se a gente conseguir visualizar essa recompensa de outra maneira. A gente não coloca somente a recompensa financeira, material, mas sim também a recompensa que já é transformadora agora, que é essa recompensa de você já ter uma transformação pessoal e também de conseguir visualizar a sua vida lá na frente. O seu cérebro já vai conseguir enxergar a sua vida com mais liberdade financeira, com mais abundância. Isso também já cria para você uma motivação, porque você vai conseguir encontrar prazer na visualização e na pessoa que você já está se tornando. E em terceiro lugar, para vencer essa tendência da gente querer complicar as coisas demais, essa super confiança que a gente tem, faça o simples. Comece a investir de maneira simples. Escolha um ETF global, escolha um ETF que é amplo, né, que é bem diversificado, para você construir o núcleo dos seus investimentos de uma maneira segura. Se você quiser fazer apostas específicas em empresas específicas, em setores específicos, em alguns investimentos específicos, faça com uma parte do seu patrimônio, mas a maior parte foque em construir através de um investimento passivo, global. Pode ser um ETF global, pode ser um ETF do SP500, mas não foque em escolher empresas de maneira individual, em escolher empresas de um setor individual. Tente diversificar, porque você não sabe o que vai acontecer com o mundo. Quanto mais diversificado você está, melhor é para você. Para vencer essa tendência de querer tentar sempre achar que você tem uma capacidade de analisar melhor do que os outros, isso é uma falha da nossa biologia, invista de maneira simplificada. E não espere para você investir todos os meses. Faça um débito automático, faça um investimento automatizado. Quando você vê, o tempo já passou e você já investiu. Essas são as 3 dicas que eu quero deixar para vocês, para que a gente consiga vencer essas falhas biológicas, que na verdade não são falhas, são simplesmente a maneira como o nosso cérebro funciona, para que a gente consiga ter uma chance de conquistar uma vida financeira mais saudável e mais inteligente. É isso, galera. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.